Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso Escolha Educação. Professor Michael Gonçalves da Silva falando aqui. Sou professor de filosofia. Vai ser uma aula de filosofia e nosso tema hoje vai ser Platão. É curioso que eu vou falar um pouco correndo porque essa aula tá enorme, gente. É muita coisa e Platão é deveras um pensador importante para quem está pensando em vestibular e para quem gosta de filosofia. É um pensador que ajuda a exercitar bastante o pensamento, bastante bom de se debater. Então fica aqui meu pedido daquele likeinho interessante, aquele soco no like importante pra gente. No momento a gente é um grupo voluntário, somos professores de matemática, geografia, filosofia, em breve teremos professores de outras tantas matérias e estamos produzindo esse material para ajudar jovens a estudarem nas suas matérias, no ensino médio ou na faculdade, né, na preparação para o vestibular, e o objetivo é empoderar as pessoas para que elas tenham mais facilidade de acessar o ensino superior, de preferência ensino superior público. Em breve teremos novidades aí a respeito de nossos projetos, mas vem com a gente na Escolha Educação participar das nossas lives de terça-noite. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não ativou o sininho, ativa para receber as novidades. E comenta aí suas dúvidas, suas questões, seu interesse. Quem sabe eu não preparo aquela aula que você está precisando e a gente conversa por aqui, tá bom? Bora pra vinheta! Então olha lá, do lado esquerdo aqui, desse lado esquerdo aqui, vamos ver se aparece. Não aparece nada não. Desse lado esquerdo, apareceu. Temos aqui o Platão apontando para cima. Já foi questão do Enem. Por que ele está apontando para cima, pelo amor de Deus? Pois é, né? Que loucura essa questão, né? Que absurdo. Não, não é absurdo não, faz sentido. Tem uma razão para realmente o Aristóteles que aparece aqui com a mãozinha apontando para baixo e o Platão apontando para cima nessa aula. Eu quero ajudar você a entender essa questão. Platão aqui está mais velho que Aristóteles porque ele é o mestre de Aristóteles. E onde está o Sócrates, gente? Pois é, o Sócrates morreu. E aqui seria o espaço onde Platão teria inventado para levar os seus estudantes queridos, os seus discípulos queridos para pensar, para estudar. Então a famosa academia. Já ouviu falar da academia, né? Você sabe do espaço da universidade, que muitas vezes é chamado de academia. Também tem aquele espaço que o pessoal treina o físico, treina o corpo. Pois é, treinar a mente, treinar o corpo, treinar nos saberes diversos. Isso faz a gente evoluir, né? Curioso, né? Bem interessante. Bom, Platão teria vivido entre 428 e 348 a.C. Foi um grande filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, mais conhecido como filósofo, é verdade. Autor de diversos diálogos, ele escreveu bastante. Seu tema favorito ali eram as conversas de Sócrates e tem a sua filosofia. A gente vai falar um pouquinho disso. Fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Superior, né? Superior na ideia de que existe um período preparatório anterior a isso e você vai lá para atingir algo mais, para atingir um lugar de maior profundidade, né? Para discutir coisas mais interessantes. Considerado figura central na história do pensamento grego antigo e da filosofia ocidental, se é que existe esse termo, né, junto com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles. Tá? Então, algumas informações básicas aqui. A obra dele, né, escrevia na forma de diálogos, principalmente, né, e a gente tem aqui algumas das obras, eu deixei marcadinho aqui algumas que são fáceis de achar, tá? Essas você encontra com facilidade, né? Teotífron, Apologia de Sócrates, tá? Criton, Fédon, né? Vejam que está marcado aqui: Apologia, Fédon, O Banquete e a República. São livros que você encontra com mais facilidade, mas todos esses são importantes, né? Alguns têm, como eu dizia lá na última aula, alguns nomes de sofistas, como é o caso de Protágoras, de Górgias, tá? Mas observem que tem aqui alguns livros importantes para a gente pensar sobre Platão, sobre Sócrates, né? Apologia e Fédon. No Banquete, né, é um livro que vai trazer uma referência muito importante à história do amor platônico, que todo mundo já ouviu, já usou de alguma forma, mas tem um bom exemplar ali do pensamento socrático, mas também tem bons exemplares da teoria platônica.
E a República é um livro sensacional para pensar ética, política e, em especial, né, toda a alegoria sobre o conhecimento, a teoria do conhecimento do Sócrates, perdão, do Platão. Bora, e a gente vai falar primeiro da alegoria da caverna. Que história é essa, né? Da alegoria da caverna. Por que não mito? Alegoria porque não é sobre deuses. Mito tem deuses, tem uma função estruturante do universo. O Platão não era nada bobo, né? Então, falando aqui bem de uma maneira popular, Sócrates morreu por falar a verdade. Então ele pensa, cara, talvez se eu for muito direto, o meu destino vai ser parecido com o do Sócrates. Então, primeira medida para se proteger, Platão se afasta da praça central. Ele vai para a academia. Ele vai para um lugar afastado conversar com seus discípulos porque é perigoso falar na frente de todo mundo, falar de filosofia na frente de todo mundo, concorda ou não? Realmente, né? Tem muita gente que não gosta da filosofia. Veja como ela vive sofrendo ataques, né, no ensino público, na história, né, da nossa república. Não é fácil, né? Então, ele afasta. E outra coisa, ele começa a falar numa linguagem que talvez as pessoas entendam um pouco mais. Uma linguagem mais parecida com a mitologia, uma linguagem fabular. Então, assim, vejam que na religião é muito comum também. Você observa tanto na escrita dos textos de Buda, né, lá no Tripitaka, você observa na Bíblia, né, o uso de historinhas. No caso da Bíblia, as parábolas, né? Então, a gente tem um recurso aí muito interessante para fazer as pessoas entenderem uma coisa que é super complexa. Então, contando a alegoria da caverna, Platão conta de uma maneira mais simples aquilo que ele traz na sua reflexão sobre a natureza do pensamento, sobre a natureza das ideias. Faltou um slide aqui sobre a natureza das ideias, depois eu coloco aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Então é curioso que a gente vai falar um pouquinho dessa história, eu vou contar essa história bem brevemente, vou usar algumas imagens como recurso para ajudar você, mas é curioso que está lá no livro 7 da República, depois da explicação do que é a teoria. Então parece que o Platão talvez tenha contado a teoria, não ficou tão claro para alguém, ele vai lá e conta essa alegoria e talvez as pessoas entendam melhor. Talvez seja assim. Trata da questão da ignorância e da sabedoria, perdão. Curioso, né? Que é isso, é disso que se trata. Essa é uma das grandes questões da vida, da existência do ser humano: ignorância e sabedoria. Uma das reflexões mais importantes da história da filosofia, de longe, de fato, é. Então, mudando. Então, entrando aqui no modo contação de história, porque eu queria exercitar, eu tenho feito isso com meus alunos ao longo dos últimos anos e eu acho que é uma boa estratégia, né? Exercitar um pouquinho a imaginação. Então, você vai ouvindo aí, vai imaginando essa historinha. Então, imagina a seguinte cena. Imagina uma caverna com prisioneiros que estão aprisionados ali a vida inteira, amarrados e acorrentados de uma maneira que eles só podem olhar para uma direção e nessa mesma direção eles estão vendo lá imagens que estão sendo projetadas no fundo da caverna, dessa caverna onde eles estão. Imagina que eles estão aprisionados numa caverna que é escavada no fundo de uma rocha, tão profundo que a luz do sol não chega lá, mas que tem uma certa iluminação lá dentro. Deve vir de alguma fonte, mas está estabelecido a primeira cena. Pessoas acorrentadas no fundo de uma caverna olhando para uma série de projeções feitas na caverna do fundo. E aí a pergunta, será que essa não é uma cena estranha, né? Eu acho que sim, uma cena estranha. Uma cena estranha. E aí imagina que uma dessas pessoas seja libertada e ela comece primeiro a se movimentar e ela sente dor e dificuldade, virar a cabeça é difícil, se mexer é difícil, até que ela levanta e nossa, como é difícil olhar tudo isso aqui e poxa, tem mais gente. Eu achei que era só mais essas pessoas aqui com quem eu sempre conversei, pertinho, nossa, tem mais gente, né? Que interessante, tem mais gente aqui do lado, tem gente diferente ali do outro lado também, tem umas pessoas.
E olha que curioso, né? Tem uma parede aqui atrás. E eu nunca tinha visto essa parede. Olha só. Poxa, tem uma parede aqui atrás. E, nossa, dá pra pular essa parede. E aí, digamos que essa pessoa conseguiu passar por cima da parede e viu lá do outro lado uma cena muito estranha. Imagina que tem gente caminhando com outras roupas, com outros cortes de cabelo, com outro jeito. Você tem um jeito meio maltrapilho, né, de prisioneiro. Os outros não, eles carregam coisas, objetos e que ficam por cima daquela parede. E esses objetos é que produzem a sombra que estava sendo projetada lá no fundo da caverna. E você percebeu, nossa, tem alguém fazendo sons e mostrando objetos por cima dessa parede, e esses objetos é que estão produzindo a sombra lá no fundo da caverna. Nossa, tudo que eu vi, que eu achava que era o mundo, eu achava que aquilo era o mundo, aquelas imagens, porque era tudo que eu conhecia. Agora eu estou vendo que tem uma estrutura que mantém aquilo. Que curioso, e são objetos. E observando um pouco mais, eu percebo uma fogueira que gera luz dentro da caverna e que ilumina os objetos e que ilumina o fundo da caverna, gerando as sombras, o teatro de sombras. Curioso, né? Que imagem, que coisa é essa, né? E aí, imagina que ele continua explorando essa pessoa, essa mulher, esse cara, continua explorando ali a caverna, até que sai da caverna e vê o mundo e vê que caramba, tem muito mais coisa. Aquele objeto que eu vi, o carregadorzinho lá levando, tem a cópia dele, né, aqui, mas não é a cópia, é muito melhor, é muito mais interessante, é muito mais poderoso. Será que esse não é o original? E você vai curtindo, você vai sentindo, você vai pegando, você vai vendo, mas esqueci de falar, né? Você saiu da caverna, a primeira coisa você fica cego porque não está acostumado com a luz do sol. Isso é importante. Tem um momento que a gente está aprendendo, né? E estudando coisas e aprendendo coisas e, poxa, parece que você não está mais, né, entendendo nada. Mas guarda isso, guarda essa informação. Você fica cego aí, demora um pouco, aí você consegue ver, aí você começa a entender as coisas. Até que uma hora você se liga, pô, tem uma galera lá dentro ainda, né? Vamos voltar para ajudar? Será que vale a pena? Aí você vai. Digamos que você começa a falar, gente, vocês estão presos aqui. Tem um mundo de gente aqui atrás fazendo, produzindo essas imagens que vocês estão vendo. E mais, essas imagens são só cópia, porque lá fora o mundo é mais incrível. Vocês têm que sair daqui. Vocês têm que sair dessa caverna. As pessoas vão achar o quê? Vão achar que você tá doido. Vão ficar louco com você. Se você insistir, vão querer te matar. Será que não é assim? Não foi assim com Sócrates? Essa é uma questão para a gente pensar. E aí, cara, Platão criou um dos roteiros mais interessantes. Você já deve ter visto milhões de historinhas em que a pessoa está no mundo e tem um monte de coisa que ela não sabe, e aí ela vai descobrindo até que ela sai e vê o mundo e vê coisas diferentes no mundo e descobre que o mundo é diferente do que ela sempre pensou. E nossa, agora minha mente explodiu, né? Minha mente abriu. Então, Croods, Matrix, sei lá, Alice no País das Maravilhas, tantos mundos, né? Que Barbie agora, né? Tem um mundo diferente do outro e tem conexões diferentes e tem relações diferentes e uma coisa é relacionada à outra. Mas é curioso que essa é uma analogia, lembra do slidezinho? É uma história sobre ignorância e sabedoria. Quem está na ignorância? Quem está dentro da caverna. Quem está na sabedoria? Quem vive a sabedoria? Quem sai da caverna. Isso é importante, tá? Estou olhando aqui uma imagem, né? Vamos tentar destrinchar um pouco essa imagem. É o começo do mito, da história. Prisioneiros, pessoas aprisionadas, vendo um teatro de sombras. Pessoas que estão produzindo imagens carregando objetos. Tá vendo aqui que parece um vaso e você tem a sombra de um vaso aqui? E aqui em cima tem o vaso concreto. Então aqui a fogueira, aqui os carregadores, aqui o objeto, aqui a sombra do vaso, perdão.
E aqui uma pessoa escapando, né? Aqui é supostamente a mesma, não é uma galera não, tá? Supostamente é a mesma. Tá vendo que ele tá tentando sair, aí chegou aqui, ficou meio cego. Cara, é uma imagenzinha meio fuleira, né? Mas sem querer desprezar, poxa, parabéns pra quem fez a imagem, incrível a imagem, tá? Mas assim, não é que é fuleira, é que pra fazer um único quadro que representa tudo isso é difícil, né? Então parabéns. Agora, aqui você vê a pessoa explorando o mundo, vendo o vaso aqui, vendo pássaro, tem um pássarozinho aqui, tá? Imagina, pássaro aqui, vendo árvore, tem árvore aqui. Então, olha só, você tem árvore real que tá fora. Então, parece meio invertido, né? Parece meio invertido. O mundo que está fora da caverna é um mundo real e dentro da caverna é um mundo ilusório, mas as pessoas que estão aqui acreditam que esse é o mundo real e que esse é pura ilusão. Curioso, né? Curioso que isso continua válido, né, para as relações até sociais, políticas, tem tanta coisa que a gente pode usar para refletir, né, o mito da caverna. Será que na escola onde você passou 12 anos estudando, você não se sentia meio que na caverna, a matéria que está na lousa aqui, ó, a sombra, o professor, a aula dada, esta aula, cara, sombra, o objeto, né? É uma cópia da realidade, mas aí olha que curioso, né? Você tem a ideia do Platão, a realidade. Você tem a leitura do Platão, o objeto que cria a sombra. Este vídeo, né? O objeto. Aí a sua compreensão, o que você está vendo, o que você está conseguindo enxergar, a sombra daquela ideia do Platão. Agora, como é que você faz para recuperar aquela ideia se tudo que você tem aqui é a sombra? Essa é a graça, esse é o esquema, tá? Então, o Platão vai dizer que aqui nós estamos vivendo num mundo chamado mundo sensível. Opa, agora sim. Aqui você está vendo o mundo sensível, o mundo das opiniões. E aqui você tem fora tudo isso aqui, a partir do momento que você atravessou essa muralhinha aqui, você está num mundo inteligível. E aí, mais ou menos como nessa imagem, tá vendo? Que você está fazendo a passagem de cima, de baixo para cima, aliás, né? Você vai sair em busca da verdade e vai voltar para o mundo com o conhecimento. Faz sentido, né? Então você sai daqui da imagem. Primeira coisa é a imagem. E a imagem aqui é fraca. Carrega traços? Carrega, mas é fraca, é pouco. Agora você tem o objeto, você tem mais conhecimento. Saiu, você tem uma dificuldade no primeiro momento, mas você passa a enxergar a coisa como ela é. Então, você passa da sensibilidade para a inteligibilidade. Você primeiro tem a imagem, você vai dar a sua opinião sobre as coisas, né? Você vai ter contato com as coisas. Aí você vai passar por um processo de entendimento da linguagem até que você chega ao espírito da coisa, noesis. O espírito da coisa é a ideia. Porque a ideia é a forma das coisas, é o que forma as coisas. Então, o que forma o vaso na sua cabeça é a ideia do vaso. E a ideia do vaso que está na sua cabeça, na visão do Platão, está no mundo inteligível. E o nosso cérebro acessa esse mundo inteligível. Enquanto os nossos sentidos, olfato, paladar, olhos, acessam o mundo sensível. E o mundo sensível é o mundo que tem apenas a sensibilidade, ele permite apenas opiniões sobre as coisas e ainda não se trata do conhecimento. O conhecimento é mais profundo, é um pouco além, né? Então é uma coisa aqui que a gente precisa elaborar bem. É difícil no primeiro momento se você nunca teve contato, tá, com essa informação. Então, parabéns para quem fez essa imagenzinha. Não,
não me odeie por usá-la, pelo contrário, eu gostei muito. Então, olhando aqui o mito da caverna e pensando de maneira analógica. Então, fora da caverna seria o conhecimento puro, enquanto dentro da caverna, né, na prisão no fundo da caverna, nosso lugar comum de origem de conhecimento. E aqui sobre qualquer coisa, tá? Sobre qualquer coisa. Não é porque alguém saiu da caverna que sabe tudo de tudo, porque você não consegue ver tudo. Mas assim, digamos que eu vou pensar uma coisa que eu não sei nada, cara. Eu não sei, sei lá, eu não sei nada sobre como consertar um carburador de motor. Olha, papo de velho. Então, eu não sei consertar um carburador, não faço a menor ideia. Meu conhecimento é conhecimento de caverna. Eu só tenho uma sombra, uma sombrinha. E olhe lá se eu tenho alguma coisa. E aí eu fui libertado. Se eu for libertado, né, eu tô passando de uma realidade a outra, eu tô indo da minha impressão para começar a mexer na coisa, ter um contato, olhar, pegar na mão, sentir, ter uma opinião sobre a coisa. E aí o próximo passo, né? Percepção da sua condição, você se sente enganado, você se sente meio que revoltado, tem um momentinho ali de sentimento de revolta, mas você ainda não tem conhecimento, você só vai ter o impulso para buscar o conhecimento. Aí passa pelo muro, enfrenta um movimento, uma novidade. Encontrando os carregadores, eu começo a ver o funcionamento da realidade, então eu começo a ter um próximo passo para entender a linguagem daquela coisa. Né? Olhando além da fogueira, eu tenho conhecimento daquela coisa, eu começo a entender a linguagem daquela coisa, até que eu chego ao conhecimento. Tá? Eu podia fazer tudo de maneira teórica? Até poderia, né? Dentro desse processo aqui, é, eu não preciso pegar necessariamente o carburador, mas no processo de aprendizagem eu preciso cumprir algumas etapas, e algumas das etapas passam pela minha experiência sensível, passam pela minha é, percepção ou sensação de não saber as coisas. Lembra muito o Sócrates, lembra muito a dialética socrática. Lembra que ela tinha dois movimentos: o primeiro era a ironia, o segundo é a maiêutica. Na ironia você reconhece que não sabe. Então, poxa, eu tô tendo a impressão de que aqui a gente está sofisticando o pensamento do Sócrates, tá? Essa é uma questão, essa é uma ideia para a gente pensar, beleza? Então, o mito da caverna, que tá mito, meu, porque eu me enrolei aqui, meu, é alegoria, tá? Beleza? Platão dividiu o mundo em dois: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo concreto, dos corpos, dos seres que podem sentir e serem sentidos, né? Fraco, provisório, imperfeito, mutável, finito, particular. Beleza? O mundo das ideias, o mundo inteligível, que a nossa mente é capaz de compreender, a nossa mente é capaz de lidar, é o mundo das ideias, das matrizes, das fontes de sustentação de toda a existência. As ideias são eternas, imutáveis, perfeitas e universais. Eu vou morrer, você vai morrer e as ideias continuarão existindo. E o mito da caverna, ou a alegoria da caverna também. Então, assim, não depende de mim para existir, nem de você. Então, essa é a ideia do Platão. As ideias estão além de nós. Ah, tá ultrapassado, isso aí tá doido? A gente já sabe como funciona o cérebro. Pois é, mas 2300, 2400 antes de Cristo, o cara tá pensando nessa maneira sofisticada, existem dois mundos. É uma maneira, mas é uma maneira meio religiosa. Pode ser, você pode ver dessa forma. Eu não vejo assim, eu vejo mais complexo. Por mais que pareça religioso, é complexo. E pode ser religioso e complexo, tudo bem. Tá? A verdade pré-existe nosso corpo é que não dá conta de reconhecê-la em vida, a não ser que se liberte dos seus vícios, tá? E aí a gente tem um processo parecido com o místico, né? De purificação, de produção, de melhora, de crescimento, tá? Para alcançar as ideias é preciso um processo chamado de metanoia, né? Uma certa conversão, uma transformação do ser, descolar-se das sombras e das imagens. E aí tem gente que vai falar de que Platão é iconofóbico, ele tem ele vê as imagens com suspeição, ele não concorda, ele acha que não são boas as imagens, e num certo sentido ele tem razão.
né? Se você concorda com o conceito dele de eikasia, de imagem, né? De ícone, né? Os ícones, as imagens, elas são perigosas porque depende do que elas estão dizendo, depende do discurso, elas não representam a realidade como ela é. Representam como ela é passada e pior, como ela é percebida, que nem sempre depende de conhecimento puro, né? De conhecimento verdadeiro. Então, quando você tem. Qualquer um pode produzir sombras em certa medida, mas, né, pode produzir uma impressão, uma imagem, mas nem todo mundo produz conhecimento, né? Nem todo mundo ajuda você a produzir conhecimento. Então, esse processo acontece pela educação. De um certo modo, tem que se estudar as linguagens, tem que estudar as ciências, e o Platão realmente ele falava aqui para chegar tem que saber matemática, tem que saber astronomia, tem que saber de música, né? Essas são as linguagens, a gramática, a linguagem, você tem que saber bastante bem da gramática, tem que escrever, né? Tem que fazer e acontecer. Né? Introdução e aprofundamento na filosofia, saída da caverna, exploração do mundo das cavernas, retorno para orientar os prisioneiros. E esse retorno é muito importante, porque se tem alguém que sabe mais que os outros, que é capaz de entender a realidade de uma maneira mais complexa, esse alguém deveria ser o líder, esse alguém deveria ser a pessoa responsável por contar para as pessoas para onde ir. Esse é o guia, esse é o líder, a pessoa que deve ir para o mundo como o rei, o filósofo rei, famoso filósofo rei do Platão. Ele acredita que o filósofo deveria ser o rei na república, tá? Da ideia sombra, vamos pensar o seguinte: a ideia é o original. Então Platão tendo a ideia da alegoria da caverna é o original. Esse original dá origem a objetos, tem uma cópia. Então Platão escreveu, já copiou, não é original, não é a ideia. Materializou, já não é original, é a cópia, é uma cópia da ideia. Os objetos dão origem a sombras, cópia da cópia. Digamos que tem o original lá, aí você começa, sei lá, você vai ler o texto que o Platão escreveu, e aí você faz uma tradução do texto do Platão, gerando interpretações, cópia da cópia da cópia, e novas informações, cópia da cópia da cópia da cópia. Porque alguém vai ver isso e vai dar um novo sentido para isso, vai entender de uma maneira diferente, assim vai. Aí, só que tem um detalhe importante, como é que você faz o caminho de volta? É disso que se trata isso aqui, tá? Né? Esse caminho. Como é que você acha, né, as coisas de volta? Né? Vamos tentar fazer o caminho inverso. Você vai por um caminho que vai depurando a experiência sensível e tornando cada vez mais abstrato, até chegar na ideia. Por isso que o processo para o Platão é um processo de abstração, tá? Ele é um idealista, em certa medida, porque está em busca das ideias. Ele está em busca de encontrar a ideia, ok? Aí as artes, por exemplo, ele vai colocar isso é uma informação importante que de vez em quando aparece nos vestibulares, aparece em questões de arte também. As artes são um nível inferior da realidade porque elas são produtoras por excelência de sombra, elas produzem sensibilidade, elas são a materialização de uma certa maneira daquilo que são ideias. E no caso do Platão, ele vai achar que uma estátua é muito inferior a um humano, que é inferior à ideia de humano. Tá certo? A cópia é inferior à cópia. Ah, então o ser humano é uma cópia? Na visão do Platão é uma cópia das ideias, da ideia de humano. Porque o que torna um humano humano são as ideias que geram o humano. A gente vai chegar lá, tá? Então, o que é a realidade? Pensando na realidade, né? Dialética e teoria do conhecimento vai nos ajudar aqui a chegar no que é a realidade, né? O que é conhecer? Conhecer é aprender sobre a realidade, né? Existe a sensação da opinião e a sensação da verdade no pensamento do Platão, da ideia da verdadeira forma, né? O conhecimento só é possível ao abandonar as imagens e as opiniões. Né? Enquanto a opinião é quase que natural no pensamento platônico, a gente emite ao sentir as sombras, aqueles prisioneiros ficavam falando de sombras e comentando sombras, é como a galera no YouTube fazendo react,
dos negócios, né? É mais ou menos isso, são pessoas opinando. Aquilo é conhecimento em si? Não sei, podemos entrar num debate sobre isso. A totalidade da realidade é a soma do sensível mais o inteligível. Só que o sensível é de uma extensão muito menor que o inteligível. O inteligível é infinito, o sensível não. O sensível é finito, porque é concreto. Como assim o sensível é finito? Tem, na visão platônica, um limite para o mundo, para as coisas, para a quantidade de coisas, quantidade de objetos, para os objetos, enquanto as ideias são multiplicáveis e são extensas de uma maneira infinita. Então, existe o sensível, existe o inteligível, e a realidade total é a soma do inteligível com o sensível. De A a B aqui é a realidade total, e você tem uma divisão entre sensível e inteligível, tá? Quando você olha no mundo sensível, você tem uma primeira parte, que é a parte da imagem, a segunda da opinião, como eu já falei, né? Olhando de baixo para cima. Ícones é o primeiro ponto. Zoa e pistes, né? Você tem uma crença e opinião sobre as coisas vivas e as coisas sensíveis, que estão na passagem entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O segundo passo aqui, você encontra os objetos matemáticos que estão no caminho, e é por isso que a gente estuda matemática pra caramba, tá? Essa é uma das razões. Em parte porque matemática é muito bom e ajuda mesmo a gente a entender muito a realidade, mas em parte porque criou-se uma tradição da importância da matemática também. Tá? Então você começa a produzir, né, na visão platônica, o raciocínio dedutivo a partir da manipulação dos objetos matemáticos. E quando você está bom nisso aqui, quando você está bom nesses raciocínios, na lógica, na matemática, você é capaz de chegar às ideias, os eidos, né, a intuição intelectual, ao conhecimento. Então é um processo de melhora e faz um certo sentido. Se você pensar naquela pessoa, a gente tem uma tradição de falar da pessoa que fala que é superficial, meio sombra, tá ligado? E pessoas mais profundas que vão falar do espírito, nous é espírito, vão falar de coisas que estão para além do visível, para além, estão observando lá nas entranhas daquela coisa, daquele objeto. Então pega aquela pessoa que assiste o filme e só vê as imagens e só fala do que está aparecendo de maneira sensível e muito imediata, muito direta. E aquela pessoa que consegue enxergar profundamente o significado das coisas e as conexões entre as coisas, né? Então talvez seja um pouco isso aí. O primeiro grau do conhecimento, então, está naquela primeira fase, a icasia, o ícone, as sombras. A imaginação é a fabricação na mente após a percepção da primeira impressão mental do que se sente. Ou seja, vi a sombra, mas o ícone não é a sombra em si, o ícone é a imagem que eu consigo criar na minha mente a partir da sombra. É o que eu entendi. Nesse momento você está vendo essa aula e as imagens mentais que você está formando são os ícones, são as sombras em si, né, no pensamento platônico. Esse é o primeiro grau. Primeiro grau, tenho sombra, eu estou intuindo aqui na minha mente que sombras são essas. Então ele vai falar que são os reflexos, né? São cópias das cópias, imagens da coisa sensível, né? A narrativa dos poetas. Pistes, doxa, crença ou opinião. Pistes ou doxa, a crença ou opinião. A confiança ou a fé que depositamos na sensação e na percepção, na opinião que formamos a partir das sensações. Então, eu vi tal coisa, eu vi um copo e tenho certeza que é um copo, eu opino que isso é um copo. Conhecimento necessário para a vida cotidiana, para o senso comum, sem demonstração ou prova. Você não precisa ter uma prova de que aqui na minha frente tem um copo. Você pode acreditar, tá vendo? Você não tá vendo copo nenhum, mas você pode acreditar que tem um copo na minha frente porque eu tô falando que tem um copo aqui na minha frente. Tá? Terceiro grau, dianoia, distinção, divisão pelo pensamento, análise, compreender pelo pensamento. É o raciocínio que separa e distingue razões para realizar uma dedução, demonstração. E aquele momento que a gente estava falando já, né, da manipulação de objetos matemáticos, né? E é abstrato mesmo, não é tão concreto no sentido de eu estar vendo, estar tocando, aqui já é a mente trabalhando. É um conhecimento que ainda recorre a algumas imagens, tá? Como é o caso da geometria. E o final, a episteme, né, a ciência, o verdadeiro saber, ela está num outro nível. É o nível lá
da verdade, das ideias, dos conceitos. E essa profundidade, ela continua existindo como figura no quanto você vai aprimorando o conhecimento. Você está lá no ensino médio, vai para a universidade, aí você começa a ter um tipo de conhecimento cada vez mais profundo. Quando você é doutor, você está discutindo as ideias. Você está discutindo aquilo que define o que as outras pessoas vão estudar. Né? Então, isso para ajudar a gente a pensar um pouquinho. Eu não vou aprofundar muito mais, que isso aqui não é um curso de faculdade, tá? Isso aqui é mais para você ter algumas ideias sobre as coisas. Passos da dialética ascendente e descendente. Tem dois tipos de dialética no pensamento platônico. Se para o Sócrates tinha aquela dialética que tinha dois passos, ironia e maiêutica, o Platão ele vai sofisticando, ele vai criando novas formas de fazer. Ascendente vai em busca do mundo das ideias. Descendente que fica aqui no mundo, né, das opiniões, tá? Então, primeiro, na dialética ascendente, você tem uma discussão, contradição entre opiniões e crenças, análise de hipóteses, conhecimento da matemática, né? Pensamento em axiomas, postulados, leis, regras, teorias, tá? Porque você vai evoluindo nesse pensamento. Dialética descendente, você propõe a pergunta e aí vai juntando todas as definições. Tá? Se um fala que é A, outro fala que é B, outro fala que é C, então você vai dizer que é A, B, C. Mas sem uma investigação profunda. Então a dialética descendente ela é inferior à ascendente. Tá? Teorias da participação das ideias. Então as ideias são feitas de outras ideias. Né? Se eu pergunto para você o que é um humano, é um ser vivente, pensante. Precisa da ideia de ser, precisa da ideia de vivente, precisa da ideia de pensante. Então, você tem ideias para formar outras ideias. O que forma um conceito? Outros conceitos, tá? Então, a ideia do bem é a ideia que dá origem a tudo, como se fosse o sol brilhando lá fora no mundo das ideias, porque todas as coisas aspiram a ser boas. Por isso a ideia do bem é a ideia que está no fundo de todas as ideias. E tem 5 ideias originárias: o ser, o uno, o mesmo, o outro. Perdão. A existência, a unidade, a identidade, a multiplicidade e a diferença. Tá certo? Então, existência, o ser, unidade, o uno, a identidade, o mesmo, multiplicidade, o outro, diferença, o múltiplo, o não ser. Tá? As ideias então quatro regrinhas aqui para a gente entender. As ideias se relacionam e se comunicam sem alterar a sua identidade e essência. Existe uma relação lógica entre as ideias, mas também ontológica de essência. Participar é tomar parte. As ideias participam umas das outras. Né? Então você tem o ser humano, que é parte do ser. Os seres, você tem os seres e tem dentre os seres o ser humano. Tá? Entre os seres você tem um ser humano, único, uma unidade. Mas você também tem a multiplicidade. Tem um monte de seres humanos diferentes e um não é o outro. Curioso, né? As ideias, sejam quais forem, se relacionam à ideia de bem e tem características das 5 originárias, tá? Percebam, se você está acompanhando essas aulas aqui, da primeira até agora, você vai ver que as coisas estão ficando complicadas e feias. Aí você fala, nossa, filosofia é difícil. Não, não é tanto assim. É, mas não é tanto assim, tá? E aqui eu estou trazendo um pouco da participação das ideias, por quê? Porque eu sou Michael, eu sou um exemplar de professor, por exemplo. E aí, ao ser professor, eu ajudo a manter a ideia de professor na cabeça das pessoas, porque as pessoas vão ter experiência comigo e vão perceber, isso é um professor, e vão agregar a imagem e a experiência que tiveram comigo, a ideia de ser um professor, do que é um professor. Beleza? Mas ela vai, ao me ver e saber que eu sou um professor, ela vai acessar ideias diversas de professor e a ideia que ela tem na cabeça dela. Então é retroalimentado o negócio. Tem a ideia lá no mundo das ideias que alimenta os seres aqui, que produz os seres aqui, produz os objetos e que permite às pessoas, por meio do contato com esses objetos, acessar aquela ideia que está lá. Faz sentido? Muito doido, né? Com a dialética, Platão inaugurou um pensamento ocidental, né? E aí ele vai criar essa dialética ascendente ou descendente como método para determinar e aprender a intelectualidade, a essência, uma ideia complexa ou composta de outras ideias, tá? Falando de erro e verdade, tá? Aqui a gente tem uma coisa importante.
Porque erro é dizer de uma coisa aquilo que ela não é. Verdade é o juízo correto, na visão platônica. Uma ideia é uma noção lógica, uma entidade real ou ontológica, um paradigma epistemológico, uma causa eficiente ou produtora, uma causa final, que garante a inteligibilidade do mundo. Por isso que a ideia é tão importante para o Platão. Ela está a nossa mente acessa as ideias, como se fosse um portal, sei lá, para um outro mundo. Na minha cabeça é como se fosse um portal para outro mundo. Tem esse mundo sensível aqui, concreto, que está aqui ao meu redor, mas tem o mundo das ideias que eu estou acessando para poder falar dessas coisas para vocês. E é, é lógico, mas ao mesmo tempo produz, é real, é concreto, produz o mundo, né? E aí talvez esteja a maior dificuldade, né, da manutenção do pensamento do Platão hoje. Esse entendimento de que paralelo a este mundo existe um outro mundo com as ideias. E este mundo que nós estamos é sustentado por esse mundo das ideias. Se você entende como metafórico, talvez você entenda melhor, mas não é bem o que ele achava. Ele achava uma coisa realmente como duas realidades. Por isso você tem o físico e você tem o metafísico. Essa palavra metafísica não foi inventada por ele, nem pelo Aristóteles. É uma coisa que vem depois. Mas é curioso que é mais ou menos uma boa interpretação do que está acontecendo aqui. Você tem esse mundo concreto que é uma cópia desse mundo inteligível, tá? São dois mundos. Beleza? Vamos falar de outros temas aqui do Platão. E aqui a gente falou da alegoria da caverna, famoso mito da caverna. Veja se ficou enrolado para você entender com a imagem, com a minha fala. Não sei se foi o melhor, sabe aquele papo de que é melhor a gente fazer do que ficar tentando. Eu estou fazendo aqui da melhor forma que me ocorreu hoje. Eu acho que eu já dei aulas melhores que essa, mas tudo bem, vai ser essa. Então, alma, falando da alma, é uma alma imortal na visão do Platão, porque converge com a ideia do Sócrates. E se a alma reencarna, né? Vamos lembrar, a alma, ela chega no outro mundo e ela tem que passar pelo Campos Elíseos ou pelo Hades e pode beber das águas do rio Leté e reencarnar. Né? Na visão do Platão, a alma tem três partes. É dividida no autocráticos, aquele autocraticum, que é aquele que cuida, né, de orientar a mente. Timoticráticos ficaria no peito, seria ali ligado às emoções. E epitiméticos, do ventre para baixo, estariam ali as necessidades, a fome, a vontade de usar o banheiro, né, a necessidade de dormir. Então você teria ali as necessidades fisiológicas, né? É possível também conhecer a alma, apesar de ser invisível, pela manifestação dela por meio do corpo, tá? Ela se materializa do que contém a alma, o corpo. O corpo a gente supõe que tem uma alma, porque o corpo não seria móvel sem algo que causasse esse movimento, e esse causante do movimento esse causador do movimento é a alma, tá? Aquilo que anima. Do ponto de vista ético, né? Para o Platão, ética é conhecer. Quanto mais você conhece, quanto mais você busca as ideias, mais você sabe o que é bom, mais é possível praticar esse bem. Então, quanto mais você idealiza o bem, o melhor possível, mais é possível praticar o bem. Por isso, filosofar é tão fundamental. Né? Não é só uma questão de um fazer, é uma questão importante do conhecer. Até porque se ninguém conhece determinada regra, nada está errado. E quanto mais a gente conhece, mais a gente é limitado por esse conhecimento. A gente se sente meio constrangido muitas vezes quando sabe que uma coisa está errada. A gente se constrange de fazer uma coisa quando sabe que está errado. Então é curioso observar dessa forma, tá? Do ponto de vista da política, né, a política deveria ser governar a cidade para o bem de todos. O bom político é o filósofo porque é aquele que sabe o que é melhor, é aquele que conhece. Quanto mais conhece, é parecido com a ética, né? Quanto mais conhece, mais capacidade de fazer. O Kant vai dizer mais para frente que não é bem assim. Saber não é ser. Para o Platão quanto mais você sabe, mais você é. Mais você é ético, mais você é um bom político. Então o conhecimento está na base, né, de tudo o que é bom. Tá? Ele vai fazer inclusive essa associação perigosa, que o bom é belo, é justo e verdadeiro.
Curioso, né? E eu acredito que você já ouviu falar em amor platônico. O que é o amor platônico? É um conceito que aparece lá no banquete, mas que converge com toda essa ideia, né? Então eu vou. Aqui tem os textinhos para você pausar e dar uma lida, se você quiser, tá? Que tá ligado com o livro do Platão. Mas assim eu vou tentar chegar, né, na compreensão básica do que é o amor platônico aqui, só falando com vocês rapidamente, tá? Então, o que é o amor platônico? É o amor pela ideia, porque a ideia é perfeita, a ideia não corrompe, enquanto o amor pela pessoa é o amor por uma coisa falível, por uma cópia. O verdadeiro amor do Platão é o amor pela ideia, e é por isso que é o amor idealizado. E lembra na literatura, né, daquele amor, aquela coisa lírica, trovadoresca, né? Que o escritor ele ama uma mulher, ou ama um cara, ou ama uma pessoa que idealiza, é a musa, é a pessoa perfeita. Platão vai dizer, os corpos são falíveis, são limitados, é sempre decepção. Agora, quando você ama a ideia da pessoa, aí é sempre perfeito. Então, o amor platônico é um amor que nem mesmo quer ser realizado, porque ele se realiza no amar, na ideia de amar. Ele se realiza no querer amar, continuar amando. Simplesmente. Ele não está importando, não está se importando com a realização. É um amor que quer continuar aquele amor que é na mente, que acontece talvez no coração e na mente. Mas é um amor desejante, sim, porque amor é desejar, como diz o Platão, mas é o desejo da forma bela, da forma perfeita, e ela só se realiza como ideia. A ideia do bem, da beleza, né? Então, é um amor pelo saber. O verdadeiro amor é o amor pelo saber da coisa, pelo saber as coisas. Tudo bem? Bom, eu queria mostrar para vocês aqui algumas questões e a atualidade delas. Então veja, a FUVEST, a última FUVEST aí, que aparece um textinho, né, do Fédon do Platão. Então olha só, vamos lá. Quero dizer numa palavra que, levando em conta todas as coisas que nascem, devemos verificar se em cada caso é bem assim que nasce cada um dos seres, isto é, se os contrários não nascem senão dos seus próprios contrários, em toda parte onde existe tal relação, entre belo, por exemplo, e o feio, o que é, penso, o seu contrário, entre o justo e o injusto, e assim milhares de outros casos. Exemplo, quando uma coisa se torna maior, não é necessário que ela anteriormente tenha sido menor para em seguida se tornar maior? No trecho transcrito do texto Fédon, Platão propõe uma compreensão filosófica própria sobre a relação existente entre os opostos. Aqui, muito leitura mesmo, né? Bem habilidade de leitura, mas você talvez consiga responder também de maneira a partir do seu conhecimento, tá? Com base nela, dentre as inferências possíveis, aquela que descreve a articulação principal entre dois termos que se opõem é: entre opostos, em todos, tá? É possível inferir uma relação principal de complementariedade, de alternância, de exclusão, de anulação ou de geração. Perceba que aqui, ó, quero dizer numa palavra que, levando em conta todas as coisas, nascem. Complementariedade, alternância, exclusão, anulação, geração. Tá? Essa é a correta. Beleza? Questão FUVEST 2024. Unesp 2022. É nesse ponto que eu estabeleço a distinção. Para um lado, os que ainda agora referiste, amadores de espetáculos, amigos das artes e homens de ação. E para outro, aqueles de quem estamos a tratar, os únicos que com razão podem chamar-se filósofos. O que queres dizer? Os amadores de audições e de espetáculos encantam-se com as belas vozes, cores e formas, e todas as obras feitas com tais elementos, embora o seu espírito seja incapaz de discernir e de amar a natureza do belo em si. No excerto, um trechinho aqui, Platão direciona aos artistas uma crítica que é fundamentada na associação das artes com o conhecimento mitológico? Não. Na impossibilidade de representação justa das ideias? Aqui a gente vê algo interessante, vamos guardar isso.
né? Ver ideias, representação, né? Vamos lá. Na necessidade das artes terem um conteúdo verossímil, o que é verossímil? Ligado às ideias, mas se as artes a gente viu sempre produzem cópia, não são potencialmente produtoras de ideias. Elas carregam, mas produzir não produzem, né? Bom, trazem um conteúdo, mas vamos guardar. No grande alcance popular atingido pelas peças artísticas, não, aí é o âmbito da sombra, lá da caverna, né? E no fato de os espetáculos serem parâmetros pedagógicos, nossa, são parâmetros da educação, não é bem assim, tá? Era importante no mundo clássico, mas tá aqui uma boa questão, bem feita, mas eu penso que a B é a correta, porque aqui ele está falando que os artistas sejam incapazes de discernir, de amar a natureza do belo em si. Então, eles são incapazes, têm impossibilidade de representar justamente as ideias, da representação justa das ideias, tá? Beleza? Finalmente, Enem 2021. Então, observem, dos últimos anos aí, Enem, Unesp, FUVEST, Platão, sempre aparece. Importante conhecer minimamente, tá? Sócrates. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Sim, assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude? Platão, Mênon, tá? A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização da escrita epistolar. Isso pode te confundir, porque ele escrevia na forma de diálogos. Diálogo é carta? Não, diálogo é a representação de uma conversa, tá? Método dialético, eu já disse isso quando falei do Heráclito, falei do Platão, mencionei do Sócrates, mencionei aqui também. Método dialético é esse diálogo em que os dois saem transformados, né? É o diálogo. E no caso do Platão, a gente viu a dialética ascendente, a descendente, né? Nesse caso, ele não está falando de uma descendente, que ele não está só juntando as opiniões, ele está investigando, tentando investigar, tentando destruir, né? Meio irônico até, tá certo? Então, o método dialético é a resposta. Linguagem trágica do teatro trágico? Não. Explicação fisicalista, aí seria dos pré-socráticos, pensando na física, pensando na natureza. Não. Suspensão judicativa, cara, isso aqui é para matar o candidato, né? Mas o correto aqui é método dialético, que inclusive é a única expressão que você encontra na obra do Platão e que você vai encontrar em qualquer manual explicando sobre o pensamento do Platão. Bom, gente, assim eu finalizo essa minha aula falando do Platão. Platão, revisando muito brevemente, é um filósofo grego, discípulo de Sócrates, escreveu pra caramba, escreveu na forma de diálogos, seu principal meio de conhecimento. As pessoas costumam lembrar dele pela alegoria da caverna. Contei para vocês a alegoria da caverna. As pessoas presas na caverna precisam sair para conhecer o mundo. É uma boa metáfora para entender a necessidade de sair das bolhas, sair da nossa realidade para conhecer outras coisas, conhecer mais profundamente a realidade, conhecer as coisas como elas são, e elas são na forma de ideias. O que tem no mundo concreto é tudo cópia dessas ideias. As ideias são o mundo verdadeiro, o mundo puro, o mundo imutável, perfeito, eterno. Lá, o mundo concreto é falível, ele é um mundo que tem cheiro, cara, que apodrece, que morre. É um mundo que passa. O outro não, é um mundo que permanece. Então esse é o mundo verdadeiro. Esse é o bom mundo. Esse é o mundo top. Usar uma palavra complicada, ruim. E aí você sai da caverna, você encontra com as ideias, com os objetos e volta para comunicar para o mundo. E ele fez isso. Talvez ele tenha conhecido o mundo e voltou com a alegoria para tentar convencer as pessoas que estão lá olhando sombras. E as sombras são que nem o mito, são o senso comum, são as ideias que circulam na realidade porque as pessoas estão debatendo opiniões e não discutindo a verdade. Olha que curioso.
E aí ele tem uma visão sobre alma, tem uma visão sobre ética e sobre política bem interessante. No caso da alma, quem governa é a mente. Isso vai ser importante, né? Dei o coração lá, importante, mas não tão importante quanto a razão. E tem os sentimentos básicos, as necessidades com coisa menos importante ainda. A ética e a política deve ser governado pela racionalidade e o intelecto ele deve conduzir a ética, né? Saber é ser, quanto mais se sabe, mais se é possível ser ético, assim como quanto mais você sabe, mais você é capaz de conduzir o mundo. Por isso, o bom político é o filósofo rei. Platão ele tinha um problema com as imagens, sim, com as sombras, e ele está tentando ensinar as pessoas a ir cada vez mais profundamente no mundo das ideias. Tá bom? Espero que você tenha viajado comigo no mundo das ideias aqui. E se gostou, se ficou até aqui, numa aula longa dessa, se você ficou até aqui, cara, me manda esse like, compartilha, comenta e até a próxima aula, cara. Grande abraço, até mais.